gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar de mais um mangá, mais um lançamento que ocorreu agora no mês de agosto, que foi o The Promised Neverland, que a Panini está lançando agora no Brasil, e vamos comparar também com as edições americanas, que lá fora é lançada pela Viz. Bom, focando primeiro um pouco no que é o mangá em si. The Promised Neverland é uma história... Eu vou tentar não dar muito spoiler da trama, porque a graça do The Promised Neverland é que existem alguns plots dentro da história que você é meio que pego de surpresa, porque você não sabe direito do que é a trama. Mesmo se você chegar a procurar online, o que eu não recomendo, você vai ter alguns textos, mesmo o texto promocional da Panini aqui na parte de trás, né, no Blur, não entrega realmente a trama, o que realmente é. Então, basicamente, ele é um shonen, mas não é um shonen de lutinha, como a gente está acostumado. Ele conta a história desses três órfãos que estão aqui na capa, que é a Emma, o Norman e o Ray, que vivem num orfanato onde eles são cuidados pela mãe. E qual que é a grande história por trás? Eles estão tentando fazer uma grande fuga desse orfanato, mesmo que as condições no orfanato onde eles vivem sejam boas. Eles têm comida, cama, a mãe é uma pessoa excepcional, ou pelo menos parece ser uma pessoa muito boa e excepcional com as crianças. Bom, o nome desse orfanato é a casa Gracefield, e eles vão protagonizar, né, essa fuga, essa tentativa de fuga. E pra quem já leu mangás como Death Note, por exemplo, tá acostumado com histórias que são mais duelos mentais. Eu penso que na verdade, eu tenho que pensar numa saída para alguma coisa que meu inimigo tá pensando, já pensando que meu inimigo tá pensando no que eu tô pensando, e por aí vai subsequentemente. Então você tem bastante desse embate entre ideias, na verdade, né, entre planos, entre as crianças, que, diga-se de passagem, são crianças prodígio, elas são aí ensinadas a desenvolver o máximo possível o seu QI e as suas notas, com os adultos. E os adultos, eles têm uma característica de parecer extremamente gentis numa primeira vez que você o vê, mas também tem algo muito... como eu posso dizer, que ameaça as crianças em algumas cenas. Então tem esse embate mental entre essas duas questões presentes aí no mangá. Uma outra coisa interessante é que, como tem bastante texto e diálogo, é incrível como o autor ele consegue passar algumas coisas só pelo jogo de imagens. Então é um mangá que o traço não é particularmente bonito dos personagens, mas as cenas de ambientação, seja do orfanato, das imediações, da interação entre as crianças, acaba contando narrativamente muito da história também. Então é um mangá bem textual, mas em que as imagens também fazem bastante diferença. Assim como Death Note, a gente tem dois responsáveis aí por The Promised Neverland. A gente tem o responsável pela história mesmo, que é o Kaiu Shirai, e tem o responsável pela arte, né, que é o Posuka Demiko. Não, Posuka Demiso. E esse jogo é interessante porque cada um deles consegue focar numa coisa específica do mangá. E uma coisa legal, tanto no mangá, né, a versão importada da Viz, quanto a versão da Panini, eles têm o texto, né, o textual que os dois deixaram. Então a gente tem no começo o texto do roteirista, então a gente tem... E ele tem um hábito muito legal e instigante de colocar pequenos spoilers no textual dele, que só fazem sentido depois que você terminou de ler aquela edição. E um textual também do desenhista, que acaba focando muito mais em explicar algumas coisas da ambientação, dos cenários, ou mesmo do design de personagens. Eu preciso dizer que mesmo não achando a arte tão bonita no decorrer da história, as primeiras imagens, as imagens de capa de cada capítulo, elas dão muito o tom daquele capítulo e elas são extremamente bonitas e bem trabalhadas. Ele tem uma atenção ao detalhe muito grande e elas fazem toda a diferença. Você tem que prestar bastante atenção porque tem detalhes naquela cena de capa que vão interferir no seu entendimento no decorrer do capítulo. No decorrer da primeira edição, a gente tem toda essa ambientação do orfanato, o primeiro embate das crianças descobrindo o que ocorre naquele lugar e eles tomando a decisão de fugir, e todos os planos da mãe para evitar que isso siga em frente.
Com isso, tem o surgimento de uma outra pessoa, a irmã Crone, que é uma auxiliar da mãe. Só que ela acaba também causando quase como se fosse um triângulo de forças entre esse embate. Porque ao mesmo tempo que ela quer controlar, ajudar a mãe a controlar as crianças, porque essa é a função dela, foi para isso que ela foi escalada, ela também quer derrotar a mãe. Então, a partir disso, a gente tem uma situação em que as crianças precisam lidar com dois adultos que também estão fazendo jogos de poder entre eles. Então dá uma boa dinâmica e tira um pouco o peso de você acompanhar só crianças tendo planos, né? Ele dá essa ambientação, isso dá um bom andamento para a história, até mesmo para você não ficar só preocupado com o que está acontecendo com as crianças, né? Dá uma margem e uma abrangência maior para a história. Particularmente a personagem da irmã Crone, eu gostei bastante, né? Ela, o Ray, são dois personagens que eu gostei bastante pela ambiguidade dos personagens, né? E porque eles não são tão pretos no branco. A primeira protagonista, né, a Emma, eu particularmente não gostei muito porque ela é muito a personagem tradicional de shonen, né? Ela é um Naruto da vida, um Goku, sempre alto astral e querendo fazer o melhor pelo mundo e tudo mais. Os outros personagens, eles têm uma gama de ação e de sentimentos maior, o que tornou eles bastante interessantes para mim de modo geral no decorrer da leitura do mangá. Atualmente a edição da Panini está saindo no valor de R$ 21,90, que já é o novo preço que ela está realizando aí para o mercado nacional. Ela tem em torno de 180 páginas e papel off-white, que é o mesmo papel que a JBC está usando no Little Witch Academia. O tamanho dele, para vocês terem uma ideia, é cerca de um dedo maior do que a edição americana. Então ele é um pouquinho mais alto e um pouquinho mais largo que a versão americana. Mas particularmente eu senti um certo desleixo com o próprio material da capa. Eu não acho que é um material muito resistente, por exemplo. E também eu não sinto tanta diferença no papel que justifique esse preço. Então, eu, por exemplo, a gente já estava comprando aqui em casa as edições americanas. Eu pago em torno de 45 a 35 reais por edição. Na Viz já saíram 4 edições. Eu li direto, né, de uma tacada só, a primeira, a segunda e a terceira edição. E a qualidade do mangá me ressoa mais. É um pouco, a diferença a gente sabe que é um pouco alta, principalmente para quem já faz coleções um pouco mais extensas, mas particularmente se você prefere um material com uma qualidade um pouco melhor, eu recomendaria o da Viz. Eu acredito que o papel que eles utilizam é um pouco mais agradável ao tato. Eu gosto mais do material da capa, eu acho que ele é um pouco mais resistente. O da Panini lembra um pouco um papelãozão, sabe? Tipo, como se fosse uma cartolina. Então eu não gosto tanto. Agora o da Viz não. As edições são melhores acabadas. Eu gosto muito do tamanho de modo geral. Eu acho que o tamanho funciona até um pouco melhor do que o tamanho da Panini. Então, como na Viz a gente já tem 4 edições e as edições do Promised Neverland da Panini vai ser bimestral, acaba sendo uma escolha, né? Você pode optar por comprar um por mês, que seja da Viz, porque acaba sendo que, como você só tem 4 edições lançadas lá fora, aqui em tenda sem previsão, você vai ter um tempo para adquirir a sua coleção. E de modo geral, eu acho que o preço é incompatível com o que a Panini está oferecendo. Mas assim, falando da trama, né? Como eu falei, eu já li da primeira até a terceira edição. É uma trama não exaustiva, apesar da quantidade de texto que a gente tem nela. As cenas de ação são poucas, mas são bem pontuais assim na história, né? Tem os momentos certos para ocorrer. O desenvolvimento dos personagens só melhora com o passar do tempo. E às vezes a gente tem alguns plot twists que alguns a gente já vai estar esperando, se a gente for um leitor mais atento e mais acostumado com esse tipo de leitura. Outros vão, mesmo você estando acostumado, você acaba sendo pego de surpresa realmente. Porque são autores que não têm problema em se livrar de personagens ou incluir personagens. A gente tem esse jogo com os personagens muito bom. É uma situação que está sempre se alterando no decorrer da história. Bom, The Promised Neverland, atualmente ele sai na Shonen Jump. Ele tem excelentes vendagens de tanco. Ele começou a ser comercializado na Shonen Jump em 1º de agosto de 2016.
E é uma curiosa coincidência que ele começou a ser lançado pela Panini exatamente 2 anos depois, porque ele começou agora nos primeiros dias de agosto de 2018. E a recepção do mangá tem sido tão boa que mesmo a série ainda em andamento, e sendo considerada uma série recente, ela já vai ter um anime agora para 2019. Inclusive já saiu a imagem dos personagens principais, de como vai ser o traço no anime. E eu tenho um pouco de ressalva quanto ao anime, eu não sei se vai funcionar tão bem pelo que eu li, mas de modo geral é algo que eu tô curioso para assistir. Assim como eu tô curioso, porque eu já comprei a 4ª edição, eu tô bastante curioso para já ler o que vai acontecer, porque os tankos eles acabam em cliffhangers muito bons para a próxima edição. Então realmente é bem difícil para você segurar a vontade de ler as próximas edições. De modo geral é isso. A The Promised Neverland é um shonen, então você já vai encontrar aqueles tropes, tanto de personagens quanto de situações, que já é um pouco esperado do segmento, mas ainda assim é muito legal, é muito bem escrito, tem plots muito legais, os personagens são gostáveis e há uma tensão real naquilo que você está lendo. Eu vou continuar comprando, provavelmente eu vou continuar comprando da Viz, por conta aí do custo-benefício e também por gostar mais do acabamento da Viz de modo geral. Quem não tem tanta facilidade para ler inglês, a tradução da Panini tá bem boa, tá bem decente, não localizei nada muito discrepante. Pra mim é um pouco estranho chamá-la de mãe, porque eu li as outras edições todas em inglês, então pra mim é mom e a irmã é a sister, então é um pouco confuso na hora de correlacionar. Mas, de modo geral, eu acho que independente se você vai optar pela edição da Viz ou se você vai optar por comprar na Panini, você vai gostar, você vai ficar cativado pelo enredo, você vai querer continuar lendo para saber até onde vai essa história. Ela ainda está em publicação no Japão, né? A gente ainda não tem uma edição final, então é difícil precisar quantas edições vão ser. Lá fora já temos 4 edições no americana, com a 5ª para sair. Então a gente só resta aguardar e comprar bimestralmente com a Panini, caso você for comprar a edição nacional. De mais a mais é isso. The Promised Neverland vale muito a compra, vale muito o investimento de vocês. E, bom, dá uma olhada aqui no vídeo recomendado, não se esqueça de clicar aqui na bolinha para se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir, compartilhe e a gente se vê no próximo. Um beijo grande, tchau!